Fala pessoal, tudo bem? Eu vim aqui gravar para vocês mais um vídeo e esse vídeo, continuando a nossa série sobre eletrostática, vai tratar o tema força elétrica. Para ficar claro para todos aí como calcular a força elétrica entre duas cargas, tá? Bom, então vamos considerar que nós temos duas cargas elétricas, né? Vou colocar aqui uma carga positiva e outra carga negativa, considerando que a gente não pode pensar naquele estereótipo, né, de que essas duas cargas elas são bolinhas, que tem um mais dentro e um menos dentro. Elas não são assim, tá? Isso aqui é só uma representação de uma carga negativa e de uma carga positiva. Então essas cargas aqui, nesse caso, como elas têm sinais opostos, elas vão ter uma força de atração entre si, ok? É aquela famosa lei da atração e repulsão eletrostática. Quando você tem cargas de sinais opostos, elas se atraem, e quando você tem sinais iguais, elas se repelem. Tudo bem? Suponha que fossem aqui duas cargas negativas, haveria uma repulsão, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não necessariamente, tá? Como eu falei, isso aqui são cargas microscópicas, tá? Prótons e elétrons. Isso aqui pode representar um conjunto de cargas aí maior em qualquer outra estrutura, tudo bem? Então vamos à equação em si. A força, como vocês sabem, ela é uma interação, então não tem como haver força em apenas um elemento, em apenas um corpo físico. Nós precisamos sempre ter dois corpos interagindo um com o outro, sempre aos pares, ok? Então, a força elétrica, que nós vamos chamar de FEL, é igual a uma constante K, que eu já vou falar porque ela, né, está nessa equação, vezes o módulo de uma carga, vezes o módulo de outra carga, dividido pela distância entre essas cargas ao quadrado. O que significa isso? Primeiro, as cargas estão em módulo porque não importa o sinal delas para saber qual que é a força entre elas, tá? Se a força é de atração ou de repulsão, elas vão sentir a mesma força entre elas. O que vai mudar só é o sinal. Então, por isso que a gente coloca em módulo, porque não importa o sinal neste caso. A distância ao quadrado, né? Perceba que ela é inversamente proporcional à força elétrica. Então, aqui nós temos uma relação indireta, tá? Indireta não, inversa. Inversamente proporcional, ok? Ou seja, quanto mais nós aumentamos a distância ao quadrado, mais nós diminuímos a força e assim por diante, tá? Então é só a gente imaginar mesmo, né? Se uma carga está muito longe uma da outra, a força vai diminuindo. Se elas vão se aproximando, a força vai aumentando, tá? É isso que quer dizer essa distância ao quadrado aqui embaixo. Como eu mostrei para vocês, são duas cargas, ou seja, nós precisamos que duas cargas estejam uma em contato com a outra. Esse aqui é um Q minúsculo, ok? Então pode ser qualquer uma dessas cargas aqui, ó. Aqui a gente poderia ter chamado de Q1, e aqui é Q2, e assim por diante, tá? Não importa se é atração ou repulsão. E esse K é uma constante. É uma constante que vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulombs ao quadrado, tá? Essa constante aí tem essa unidade de medida aqui justamente para poder cancelar com essas outras unidades aqui e sobrar apenas um Newton. Perceba que distância ao quadrado aqui vai acabar virando metro ao quadrado, né? Porque distância metro vezes distância metro, metro ao quadrado. E carga vezes carga, coulomb vezes coulomb, ou seja, coulomb ao quadrado, tá? Perceba que aqui tem coulomb ao quadrado, metro quadrado. Aqui tem metro quadrado e coulomb ao quadrado. Então, eles vão se anular. Vai sobrar quem? Newton, que é a unidade de medida de força, tá? Então, aqui também o Newton é a unidade de medida de força. Qualquer força na física, a unidade de medida é Newton, tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo aí para ver como calcula, ok? Considerando duas cargas elétricas. Então, considere duas cargas elétricas iguais com módulo
de carga elétrica igual, vou escrever igual a 10 nanocoulomb. Se a distância entre elas for de 2 centímetros, qual será a força entre elas? Qual será a força? Tá? Então vamos calcular essa força daí. Bom, primeiro a gente já sabe que são duas cargas elétricas e as duas, né, têm módulo de carga igual a 10 nanocoulomb. Então, Q1 é igual a 10 nanocoulomb e Q2 também é igual a 10 nanocoulomb. Nanocoulomb, tem que tomar cuidado com esse prefixo, ok? Os prefixos, eles não podem ser levados à frente aqui, nós precisamos transformá-los em uma notação científica. Por isso esse nano, ele vira vezes 10 a menos 9, tá? Potência aqui, ó, menos 9. Nesse caso, então, o Q1 seria 10 vezes 10 a menos 9 coulomb. E o Q2 também seria 10 vezes 10 a menos 9 coulomb. Só nesse exemplo que eu coloquei cargas iguais, tá? Mas podem ser cargas diferentes, não importa, você vai ter que arrumar aí o valor de cada uma. Também não importa a ordem de Q1 e de Q2, ok? Leve em consideração o seguinte, pessoal, vocês sempre aprendem em notação científica que esse número 10 aqui, né, que está na frente desse 10, ele teria que ser um número entre 1 e 9, né, um algarismo entre 1 e 9. Pode ser 9, alguma coisa, 1, alguma coisa, mas não pode ser menor que 1 e não pode ser maior do que 9,9999, enfim. Mas nesse caso, como nós ainda estamos calculando, né, na equação, nós podemos manter esse 10. Somente no resultado final, aí nós acertamos para deixar entre esse intervalo da notação científica, correto? Continuando então, nós sabemos que a distância é de 2 centímetros. Porém, o centímetro não é a unidade padrão, né, da nossa equação aqui. A gente precisa transformar para metros. Então, para fazer centímetro virar metro, eu aconselho a gente pensar em centímetros sendo vezes 10 a menos 2 metros. Porque dessa forma, nós deixamos tudo em notação científica. Ficando tudo em notação científica, fica muito mais fácil de calcular. Principalmente para vocês aí, vestibulandos, que em uma prova não vão ter como acessar a calculadora. Tudo bem? Então, vezes 10 a menos 2 metros. Tá? E o K, que vocês já conhecem, normalmente os exercícios mostram para vocês o valor desse K, mas como ele não muda, eu não coloquei ele aqui, tá? 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado, certo? Tendo todos esses valores, nós vamos calcular. Então, a força elétrica, nesse caso, vai ser igual a 9 vezes 10 a nona. Se a gente for colocar aqui as unidades de medida, para vocês não confundirem, ficaria assim, ó, newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, que multiplica as cargas, né, o módulo das cargas. Então, aqui em módulo, 10 vezes 10 a menos 9 coulomb vezes 10 vezes 10 a menos 9 também coulomb, certo? Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, que é 2 vezes 10 a menos 2, isso tudo elevado ao quadrado. Perceba que aqui é metro, né? Então, se é metro elevado ao quadrado, metro ao quadrado, tá? Por que eu coloquei as unidades de medida aqui? Elas já estão até em vermelho para vocês não confundirem com as equações, tá? Com as contas aqui. Nós temos coulomb vezes coulomb, coulomb ao quadrado, que vai cortar com esse coulomb ao quadrado. E aqui, metro ao quadrado, que vai embora também com esse metro ao quadrado. Sobra newton, para vocês verem que as unidades têm que ser corretas, senão não sobraria o newton e não estaria correto com o que está do outro lado da equação, tá bom?
Agora a gente vai resolver esse valor numérico aqui. Bom, a primeira dica, pessoal, que eu dou é a seguinte. É vocês multiplicarem primeiro os números que estão na frente, tá? No caso, né, nós tínhamos 9 vezes 10 a 9 vezes 10 vezes 10 a menos 9 vezes 10 vezes 10 a menos 9, tá? Tudo isso estava dividido por 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, tudo bem? Bom, sabendo disso, né, para fazer as regras, né, valerem da notação científica, nós temos que multiplicar os números da frente primeiro. Então, ó, 9 vezes 10, 90 vezes 10, 900. Então, ó, aqui na frente nós já temos o número 900 vezes alguma coisa. Como todos estão vezes 10, então nós vamos repetir esse vezes 10 e vamos fazer o quê? Vamos somar os expoentes, tá? Somando os expoentes, nós vamos ter 9 mais menos 9 mais menos 9. Ou seja, 9 menos 9 menos 9. Esse menos 9 mais esse menos 9 vai dar menos 18. Com esse mais 9 vai dar menos 9. Tá? Então é importante prestar atenção nesses sinais aí para não errar. Então aqui ficaria 900 vezes 10 elevado a menos 9. Tudo bem? E aqui embaixo, né, a distância ao quadrado, a gente tem que lembrar também que tudo isso está ao quadrado. Não confunda, não faça aquele erro de somar, de fazer apenas o 2 elevado ao quadrado ou só esse 10 menos 2 elevado ao quadrado. Os dois estão ao quadrado. Portanto, ficaria 2 elevado ao quadrado vezes 10 a menos 2 elevado a 2, tá? Tudo isso aqui, ó. Esse 2 elevado ao quadrado, nós já sabemos que ele vai virar 4. E este 10 a menos 2 elevado ao quadrado, nós temos que multiplicar esse 2 por esse menos 2. Então, ficaria vezes 10 a menos 4. Ok? Bom, agora nós vamos simplesmente, né, para continuar a nossa equação, nós vamos dividir 900 por 4, tá? Então, 900 dividido por 4 vai dar 225 vezes 10, por quê? Porque em cima e embaixo nós temos 10. Então, menos 9 e menos 4, o que nós vamos fazer com esses expoentes? Nós vamos subtraí-los, porque é uma divisão. Então, menos 9 menos, já da propriedade, o menos 4. Perceba que vai ficar menos com menos, mais, então nós vamos ter menos 9 mais 4, que é menos 5. Portanto, vai ficar 225 vezes 10 a menos 5. O quê? Coulomb, que é a unidade de medida, Coulomb não, perdão, newtons, que é a unidade de medida de força elétrica, tudo bem? E agora, terminou aqui? Não, porque o padrão de notação científica é deixar esse valor aqui em 2, alguma coisa, porque normalmente em vestibulares e Enem, vocês não vão ter o resultado assim. Então, a vírgula desse 225 que está aqui vai ter que andar para trás até chegar aqui, na frente do 2. Como nós voltamos duas casas aqui, nós vamos ter que aumentar duas casas aqui. Então, desse menos 5, nós vamos para menos 3. Com isso, nós vamos ter força elétrica igual a 2,25 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. Ok? Então, esse aí é o resultado final da nossa equação para calcular força elétrica. Ok? Espero que tenha ajudado todos vocês. Muito obrigado.